mas muitos órgãos se recusam a reajustar. Eu posso dizer assim, ó, no início não, meados da pandemia, nós temos um cliente aqui que ele atua forte no estado de São Paulo. E ele vende produtos que grande parte vem fabricado com aço. E o aço teve um preço que subiu, não só o aço, como tudo subiu. E toda vez que nós entramos e fomos solicitar alguma reajuste, realinhamento, alguma coisa assim, não foi acatado. Então, o Gildilson colocou, muitos órgãos se recusam a reajustar. E aí? Por isso que eu falei dessa manha aí antes de você assinar o contrato. Tá, até porque... já tinha assinado, né? Aí se assinou é um problema, porque se você não cumprir o contrato, você fica inadimplente. Então você fica passivo aí de sofrer até uma sanção, uma punição, inclusive, né? Pela inexecução do contrato. É complicado depois que você assina. Prefeitura de Londrina aqui, eu tenho um primo que trabalha na parte de licitação, mas da Guarda Municipal, e o que ele me informou foi assim, que com a pandemia, o pessoal tudo pedindo realinhamento, readequar preço, tudo isso aí. E que a ordem do pessoal era que, assim, não ia mexer nos preços, quem assinou o contrato tinha que honrar. Se não honrasse, penalização. Isso aí, apesar do órgão pensar assim, e aí eu vou te falar uma coisa, tá? Aqui já vai a parte do tempo que a gente assessorou juridicamente alguns municípios, e aqui a gente pega muito colega, e caminhando pelo Brasil, às vezes atendendo, a gente pega muito colega que é desinformado, que está lá assessorando o órgão, né? É o jurídico do órgão e ele é desinformado. E aí, para não errar, porque tem a lei de responsabilidade fiscal, né? Para não errar, ele prefere não dar. Porque é mais fácil daí eu, licitante empresário, ajuizar uma ação e aí que se discuta na ação, né? Judicialmente falando, porque procedimentalmente, ali no momento administrativo, você ajuizar administrativamente isso, que aí é os indeferimentos, né, administrativos, você não consegue, de fato. Mas se você observar alguns requisitos, inclusive esse que eu já comentei aqui, fazer esse caminho das pedras, eu vou falar para você que nós temos conseguido há um bom tempo já alguns realinhamentos e alguns reequilíbrios, seguindo esse caminho das pedras. Entendeu? Porque assinou o contrato e aí vai ter que cumprir. Até tem a situação de um cliente aí que acho que o pessoal aí que mandou para nós dar um auxílio para ele, que era mais ou menos sobre isso. Ou foi naquele grupo que nós temos lá, né? Aquele grupo lá que é interessante, pessoal. Acho que foi lá naquele grupo lá. Teve a situação do óculos, né? O pessoal que lembrou? Acho que é o Fábio. Acho que é o Fábio, né? Não sei se o Fábio tá aí, deve estar dormindo ainda. Ô, Fábio, vamos levantar aí, vamos acordar cedo, rapaz. Quem quer ganhar dinheiro tem que acordar cedo, rapaz. E aí o Fábio colocou uma situação lá que alterou o modelo, né? O modelo do produto. Se eu não me engano, a cor. Acho que era uma coisa assim, eu não lembro muito bem. E aí ele precisava trocar o produto. Falei, cara, você vai fazer um pedido formal, vai dizer que o objeto é o mesmo, vai dizer que é a mesma quantidade, que simplesmente a cor mudou, pronto. Dificilmente vai ser deferido. Eu não me lembro que ele ia fornecer um produto melhor, né? Acho que era e ainda melhor. Segundo ele falou que ia pagar, né? Que aí é o ponto que eu quero falar, ia pagar para entregar. Então, quando você assinou o contrato e você não vai conseguir comprovar por meio de notas, né, da época lá quando você ganhou a proposta e agora como que está já adquirido esse produto, inclusive, né, ou aí colocou no Google aí, por exemplo, lá no nosso caso, aumentou o arroz. Tem aí rios de informações falando sobre o assunto e o pessoal tem a preguiça, eu acredito, às vezes, de juntar essas informações, montar toda a documentação certa, fazer ali a tabela de precificação, o planilhamento que a gente diz, ou seja, comprovar, porque a lei fala que você tem que comprovar. Não adianta só dizer assim para o órgão, a pandemia, eles estão cansados de ouvir a pandemia. Você tem que agora voltar para a realidade que a pandemia, assim, juridicamente falando, já foi ajustada e já está passando, então esse argumento já não cabe mais, entendeu? Então você tem que fazer a comprovação sobre isso. E aí, se você não faz após a assinatura do contrato, vai ser um problema. Certamente vai ser indeferido, sim. Dificilmente. Mas por isso que eu falei, se você tem um diálogo com o órgão, com o gestor do contrato, ele, inclusive, às vezes te ajuda.
Nós tivemos uma situação assim com um cliente lá, lá de Goiânia, de Goiás, de Goiânia, que era uma construtora, né? Uma construtora não, eles trabalham com projetos, e aí eles precisavam, que nós ganhamos o pregão lá, inclusive, lá do Basileu, lá, não sei se tu lembra, né, com aquele nosso cliente lá. E aí, agora, suscitou de nós pedirmos o reequilíbrio.